Olá, vamos tratar sobre 5 pontos que fazem de Edir Macedo um inimigo do Evangelho, um inimigo da sã doutrina do Evangelho. Vamos analisar coisas que ele ensina que se opõem aos ensinos de Cristo e o que a Bíblia nos orienta. Primeiro, vamos falar sobre a aflição. Edir Macedo ensina aos seus seguidores que eles não podem aceitar a aflição, que eles não podem passar por aflição, que a aflição é uma coisa que jamais deve existir na vida de alguém que serve a Jesus Cristo, né? Mas vamos ver o que é que a palavra fala sobre isto. Primeiro sobre o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16, no último versículo, o 33, Jesus faz uma promessa para os cristãos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê que Jesus Cristo está dando uma certeza para a sua vida. No mundo você vai ter aflição, vai passar por aflição. E o que ele fala que você tem que ter? Determinar? Não aceitar? Se revoltar? O que ele diz? Tem de bom ânimo. Quando você estiver passando por aflição, tem de bom ânimo. Veja o que ele diz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo você vai ter aflição. Você entendeu? Paz com Cristo não significa paz em relação a não ter aflição. Em mim tenhas paz, mas, porém, no mundo você vai ter aflição. Comigo você vai estar bem, tranquilo, em paz. Porém, o mundo vai te dar aflição. E quando você estiver passando por isso, o que é que você tem que fazer? Tem de bom ânimo. O que é que Edir Macedo ensina? Não aceite. O que é que Jesus Cristo ensina? Tem de bom ânimo. E por que tem de bom ânimo? Porque ele venceu o mundo. Então, isso é o que está ensinado em um dos últimos sermões de Cristo na Santa Ceia, o pós-Santa Ceia, sobre a questão do sofrimento. E não para por aí. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 41, os apóstolos foram ofendidos. E o que é e como foi que eles ficaram em relação à ofensa que eles passaram pelos fariseus? E não para por aí. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram ofendidos e vamos ver como foi que eles ficaram em relação a terem passado por esta ofensa. Atos 5, 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho dos fariseus, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Os apóstolos se regozijaram em serem dignos de padecerem afronta pelo nome de Jesus. Não para por aí. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito: e não somente isto, mas também nos gloriamos. Nos gloriamos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando se está passando por uma tribulação, qual é a posição do cristão? Não aceito se gloriar. Nos gloriamos quando estamos passando pelas tribulações, porque a tribulação, ela produz paciência. E continua. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10 está escrito: disse-me, a minha graça te basta. Paulo, ele vai orar ao Senhor para que o Senhor remova dele um espinho na carne, que era alguém que estava esbofeteando ele. E o Senhor responde a ele: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, olha o que ele vai dizer. Deus falou para ele que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Fraqueza, nesse contexto do capítulo 12 de 2 Coríntios, tem a ver com passar por situações difíceis, ruins, tribulações, angústia, aflições. E aí Paulo vai dizer o seguinte agora, já que Deus falou que o poder dele se aperfeiçoa quando ele está passando por situação difícil. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer. Prazer em quê? Nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O que é ser fraco? É estar passando por isso. Por necessidade, por angústia, por aflição. E quando ele está passando por isso, qual é a reação que ele falou que ia ter diante disso? Se gloriar. Porque Deus falou que não ia retirar essa fraqueza dele, essa situação de tribulação da vida dele, mas que o poder dele ia ser trabalhado mais ainda quando Paulo estivesse passando por angústia e perseguição. Paulo, então, que estava orando para que Deus tirasse a tribulação da vida dele, que ele chama de espinho na carne, ele que estava orando, agora ele diz que vai se gloriar, que ele não vai mais orar para que Deus tire, ele vai se gloriar quando ele estiver passando por essa situação. Então, isso é o que a Bíblia ensina sobre quando estamos passando por situações de aflição. E não para por aí. Filipenses, capítulo 4, 11, está escrito. 11 e 12 e 13. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É isso que está escrito. Se contentar com o que se tem. Porém, o que é que o Edir Macedo ensina? Que você não pode se contentar com o que você tem. Você tem que buscar ter cada vez mais. E sei estar batido. E sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Olha o que ele vai dizer agora, um dos versículos mais mal interpretados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele estava dizendo que ele estava passando por isso, ó. Agora, eu estou instruído em tudo. Há momentos que eu tenho abundância, há momentos que eu estou passando fome. Há momentos que eu estou bem, há momentos que eu estou mal. O que eu concluo com isso? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas as coisas, a fartura ou a fome, porque Deus me fortalece quando eu estou passando por essas situações difíceis. É isso que ele está tratando aqui. E não posso todas as coisas no quesito de que você pode conquistar tudo, que você pode vencer, que você pode ter. Não é isso. O poder de todas as coisas é essa oscilação de uma hora você pode estar bem, outra hora você pode estar passando necessidade, passando fome por angústia. Até então, o que vimos aqui em vários livros da palavra é um ensino diferente do que este homem tem ensinado para o seu povo, conduzindo eles para um caminho errado. Mas não para por aí. Também, em Hebreus 12, 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Açoita. Como é que Deus açoita alguém? Pega um chinelo e dá nele? Como é que Deus açoita alguém? Necessidade, doença, tribulação, desemprego. Açoita. Quem é que ele açoita? A qualquer que ele recebe por filho. Mas olha, se portais a correção, se você suportar a correção, qual é a correção? Tribulação, doença, desemprego. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se você suportar, Deus vai te tratar como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Aí ele vai dizer: mas se você está sem disciplina, da qual todos nós fomos feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Se você está sem disciplina, qual disciplina? Passar por situação difícil, complicada. Se você está sem isso, você não é filho de Deus, você é um bastardo. E aqueles que não aceitam passar pela disciplina? Que não aceitam passar por... Eu não aceito, não aceite. Aperte Deus na parede, oprima. Se indigne, se revolte. E esses que não aceitam a disciplina do Senhor, o que será dele? No caso aqui do versículo, está falando daquele que nem se quando passar, nem suporta. E aqueles que dizem que não aceitam a disciplina? O que será desta pessoa? E não para por aí. Também em 1 Pedro 2, 19, 8,
está escrito assim, 19 e 21 está escrito. Porque é coisa agradável, porque é coisa agradável. O que é coisa agradável? Que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Sofra agravo, padecendo injustamente. Então, isso é agradável. Mas o que esse homem ensina? Não aceite sofrer agravo, não aceite padecer e aceite que seja injustamente. A palavra se opõe ao que este homem tem ensinado. E não para por aí. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram ofendidos e vamos ver como foi que eles ficaram em relação a terem passado por esta ofensa. Atos 5, 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho dos fariseus, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Os apóstolos se regozijaram em serem dignos de padecerem afronta pelo nome de Jesus. Não para por aí. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, está escrito: e não somente isto, mas também nos gloriamos. Nos gloriamos em quê? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando se está passando por uma tribulação, qual é a posição do cristão? Não aceito se gloriar. Nos gloriamos quando estamos passando pelas tribulações, porque a tribulação, ela produz paciência. E continua. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10 está escrito: disse-me, a minha graça te basta. Paulo, ele vai orar ao Senhor para que o Senhor remova dele um espinho na carne, que era alguém que estava esbofeteando ele. E o Senhor responde a ele: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, olha o que ele vai dizer. Deus falou para ele que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Fraqueza, nesse contexto do capítulo 12 de 2 Coríntios, tem a ver com passar por situações difíceis, ruins, tribulações, angústia, aflições. E aí Paulo vai dizer o seguinte agora, já que Deus falou que o poder dele se aperfeiçoa quando ele está passando por situação difícil. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer. Prazer em quê? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O que é ser fraco? É estar passando por isso. Por necessidade, por angústia, por aflição. E quando ele está passando por isso, qual é a reação que ele falou que ia ter diante disso? Se gloriar. Porque Deus falou que não ia retirar essa fraqueza dele, essa situação de tribulação da vida dele, mas que o poder dele ia ser trabalhado mais ainda quando Paulo estivesse passando por angústia e perseguição. Paulo, então, que estava orando para que Deus tirasse a tribulação da vida dele, que ele chama de espinho na carne, ele que estava orando, agora ele diz que vai se gloriar, que ele não vai mais orar para que Deus tire, ele vai se gloriar quando ele estiver passando por essa situação. Então, isso é o que a Bíblia ensina sobre quando estamos passando por situações de aflição. E não para por aí. Filipenses, capítulo 4, 11, está escrito. 11 e 12 e 13. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. É isso que está escrito. Se contentar com o que se tem. Porém, o que é que o Edir Macedo ensina? Que você não pode se contentar com o que você tem. Você tem que buscar ter cada vez mais. E sei estar batido. E sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome,
tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Olha o que ele vai dizer agora, um dos versículos mais mal interpretados. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele estava dizendo que ele estava passando por isso, ó. Agora, eu estou instruído em tudo. Há momentos que eu tenho abundância, há momentos que eu estou passando fome. Há momentos que eu estou bem, há momentos que eu estou mal. O que eu concluo com isso? Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por todas as coisas, a fartura ou a fome, porque Deus me fortalece quando eu estou passando por essas situações difíceis. É isso que ele está tratando aqui. E não posso todas as coisas no quesito de que você pode conquistar tudo, que você pode vencer, que você pode ter. Não é isso. O poder de todas as coisas é essa oscilação de uma hora você pode estar bem, outra hora você pode estar passando necessidade, passando fome por angústia. Até então, o que vimos aqui em vários livros da palavra é um ensino diferente do que este homem tem ensinado para o seu povo, conduzindo eles para um caminho errado. Mas não para por aí. Também, em Hebreus 12, 6 e 7 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Açoita. Como é que Deus açoita alguém? Pega um chinelo e dá nele? Como é que Deus açoita alguém? Necessidade, doença, tribulação, desemprego. Açoita. Quem é que ele açoita? A qualquer que ele recebe por filho. Mas olha, se portais a correção, se você suportar a correção, qual é a correção? Tribulação, doença, desemprego. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Se você suportar, Deus vai te tratar como filho. Porque que filho há que o pai não corrija? Aí ele vai dizer: mas se você está sem disciplina, da qual todos nós fomos feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Se você está sem disciplina, qual disciplina? Passar por situação difícil, complicada. Se você está sem isso, você não é filho de Deus, você é um bastardo. E aqueles que não aceitam passar pela disciplina? Que não aceitam passar por... não aceite, aperte Deus na parede, oprima, se indigne, se revolte. E esses que não aceitam a disciplina do Senhor, o que será dele? No caso aqui do versículo, está falando daquele que nem se quando passar nem suporta. E aqueles que dizem que não aceitam a disciplina, o que será desta pessoa? E não para por aí. Também em 1 Pedro 2, 19, 8 está escrito assim. 19 e 21 está escrito: porque é coisa agradável. Porque é coisa agradável. O que é coisa agradável? Que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Sofra agravo, padecendo injustamente. Então, isso é agradável. Mas o que esse homem ensina? Não aceite sofrer agravo, não aceite padecer e aceite que seja injustamente. A palavra se opõe ao que este homem tem ensinado. E tem mais versículos. Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, está escrito algo que foi concedido a nós. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas algo a mais além do crer, como também padecer por ele. Amado, foi concedido por Jesus Cristo você padecer por ele. E lembra que aqui também está escrito que é agradável diante de Deus que você padeça injustamente em nome dele. Então são ensinos opostos ao deste homem em relação ao sofrimento, se o cristão deve ou não passar por isso, ou se ele deve se revoltar com isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12
13, 16 e 19 está escrito: Amados, não estranheis, quando você estiver passando por situação ruim, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Não ache estranho uma prova ardente, pesada, que vier sobre você, para vos tentar, como se coisa estranha estivesse acontecendo. O cristão passar por tribulação não é coisa estranha, é o comum, é o que deve acontecer, e temos que passar por isso. Então Paulo fala para a gente não estranhar quando estiver passando uma situação difícil. Pedro diz para nós não estranharmos quando estivermos passando uma situação difícil. Como se coisa estranha estivesse acontecendo, mas alegrai-vos. Alegrai-vos. Não é se revoltar, não é não aceitar, é se alegrar. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis com ele. Peraí, quem é que na revelação de Jesus Cristo vai se alegrar e regozijar com Cristo? Aqueles que aceitam a tribulação, e não aqueles que não aceitam, que se opõem à tribulação. E isso eles passa em nome de Jesus Cristo. 16. Mas se padece como cristão, se você padece como cristão, não vos envergonheis, mas antes glorifique a Deus nessa parte. 19. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Opa! Aquele que padece segundo a vontade de Deus está encomendando a sua alma para Deus. Se você padece e se regozija quando estiver passando por isso e resiste a isso, né? Persevera até o fim, você está encomendando a sua alma ao Senhor. Se é este que está encomendando a sua alma ao Senhor, ao que aceita, ao que passa, os que não aceitam, está encomendando para quem? Perguntar não ofende. Agora veja o que está escrito em Deuteronômio, lá no final da jornada no deserto, é o que Deus está falando para o povo, o que foi essa jornada de 40 anos no deserto. Veja o que Deus vai falar. Deuteronômio 8, versículo 2, 3, 4, 5. Está escrito: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que nem teus pais conheciam, para te dar a entender tudo isso, deixar ter fome, humilhar, provar, tudo isso, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou os teus pés. Confessa, pois, no teu coração que, assim como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. No 3, veja o que ele disse: para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os teus mandamentos. Vamos fazer uma troca? Imagine que não foi a nação de Israel que passou por esses 40 anos no deserto, sendo humilhado, sendo tentado, passando fome. Digamos que não foi Israel, mas vamos dizer que foi alguma denominação. A deste homem, dia de Macedo. Vamos dizer se ele passasse esses 40 anos no deserto, passando fome, sendo humilhado. E o propósito desta prova de 40 anos deles foi para dois propósitos. O primeiro, para saber o que estava no coração deles, se guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Esse foi o primeiro propósito de ser humilhado. E aí vem o maná. Te deixou ter fome, mas porém te sustentou com o maná,
Para que sustentou com maná? Para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas do que o Senhor prometeu. Se o Senhor falou, se o prometeu, então aguarde. Parece dois propósitos. Você acha que esse pessoal, esses fiéis que seguem esse tipo de ensino, suportariam passar fome lá no deserto? Ou também seriam consumidos pelo fogo destruidor do Senhor, como aqueles murmuradores foram? Você acha que você falar... Aliás, o que você acha de alguém que diz, eu não aceito, aperte na parede? Isso é uma murmuração. Isso digamos, oprimindo a Deus. Uma tentativa de oprimi-lo, de apertá-lo. Desconhecendo a doutrina da soberania do Senhor, os ensinos sobre o nosso sofrimento e a posição do homem que deve ficar no seu lugar, mas está se achando mais do que deveria, mais do que ele é.